Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, com o nosso tema Apocalipse 7x7. Uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Na devocional anterior, nós vimos aqui que o fato de João ter sido proibido de escrever sobre o conteúdo do livrinho que estava na mão do anjo forte, significa que jamais estaremos prontos para conhecer e descrever todos os fatores e agências que determinam o futuro. Existem forças e princípios que estão operando no universo que fogem à nossa compreensão. O livrinho, devorado pelo apóstolo João, doce na boca e amargo no estômago, significa a palavra de Deus. O evangelho, que em si mesmo é glorioso e doce, mas a sua bem-sucedida proclamação sempre será seguida de amargas perseguições. Ou seja, onde o cavalo branco estiver vencendo, os outros cavalos aparecerão. Hoje eu quero estudar com os irmãos e irmãs a respeito da medição do templo e das duas testemunhas mártires. Na realidade, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Esta visão fornece-nos a descrição das amargas experiências que a verdadeira igreja passará em meio às tribulações, principalmente em face da pregação genuína do Evangelho. Primeira parte dessa visão, capítulo 11, versículo de 1 a 2, fala então de uma cana de junco semelhante a uma régua métrica que João recebeu, juntamente com a ordem para medir o templo de Deus e o altar e também contar os seus adoradores, quem estava lá adorando. Contudo, também a ordem dizia que era para deixar de parte, ou seja, não medir o pátio exterior, por sua vez, entregue aos gentios que por 42 meses, pisarão, esmagarão, perseguirão a cidade santa. É óbvio que essa cena aqui é derivada de Ezequiel, especialmente Ezequiel capítulo 40, versículos de 1 a 5, capítulo 42, versículo 20 e também o capítulo 47, versículos de 1 a 12. Certamente, João, ao ter esta visão, se lembrou do templo de Herodes, que existia em Jerusalém. Contudo, a visão aqui certamente não se refere ao templo de Herodes, até porque nesta época o templo de Herodes já tinha sido destruído pelos romanos. Portanto, essa visão não se refere a um templo literal. Então, por que essa medição? O que ela significa? Na realidade, a figura de medir uma cidade, e no caso aqui o templo, nada tem a ver com determinar as suas dimensões, mas sim é símbolo de separação para evitar a destruição e para preservá-la. Neste caso, o templo foi medido para a sua proteção e para a sua preservação. O santuário de Deus significa a verdadeira igreja de Deus, isto é, a igreja invisível, formada por todos aqueles que têm o selo de Deus na fronte. Estes são os medidos e, portanto, os protegidos. Mas o texto diz que o átrio externo não foi medido e era para não ser medido, portanto não estaria debaixo dessa proteção. Simboliza aqueles que, embora externamente pertençam à igreja, não são crentes verdadeiros. Às vezes são até membros da igreja visível, mas não são crentes regenerados, verdadeiros. Estes, juntamente com o Israel, ou seja, a parte não remanescente, excluindo o remanescente fiel, na realidade, esses serão perseguidos pelos gentios, conforme o próprio Senhor Jesus disse lá no seu sermão escatológico, Lucas 21, 24. Crentes nominais e israelitas apóstatas. Jerusalém, nesta visão,
chamada de Sodoma e Egito, versículo 8. Eles, ou seja, os gentios, pisarão a cidade santa durante 42 meses. 42 meses equivale a 1.260 dias, ou exatos 3 anos e meio, ou seja, a metade de 7, a metade da tribulação. Então, fica claro aqui que nós temos um número simbólico, um número não literal, que representa a metade da provação, a metade da opressão, a metade da chamada grande tribulação. Período em que Satanás exercerá o seu poder no mundo, com referência especial aos últimos dias do anticristo. Segunda parte da visão, que vai aí do versículo 3 até o versículo 13, nós temos a visão das 2 testemunhas mártires. João ouviu a respeito de 2 testemunhas de Deus que receberam a ordem para profetizar, para proclamar a palavra de Deus por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Versículo 3. Podemos perceber que as 2 testemunhas tinham que continuar proclamando a mensagem de arrependimento simultaneamente à grande tribulação, ou seja, por 1.260 dias. O fato da linguagem aqui mudar de dias, mudar de meses para dias, ou seja, antes vinha falando de meses, agora fala de dias, significa, ou seja, enfatiza que a pregação ela tem que acontecer todos os dias, durante toda a tribulação, toda essa parte da tribulação. Contudo, o texto vai dizer que, ao final, acontece ou acontecerá uma aparente vitória da besta. Quem são essas 2 testemunhas? Versículos 4 até o versículo 6. Diz lá, essas 2 testemunhas são 2 oliveiras, 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre a terra para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Existem várias interpretações a respeito dessas 2 testemunhas. As mais importantes delas que nós podemos destacar são o seguinte: tanto os intérpretes da escola histórica quanto da escola futurista, eles concordam que aparecerão por ocasião da grande tribulação 2 testemunhas literais, ou seja, 2 seres humanos. Mas essas escolas divergem na identificação dessas 2 testemunhas. Há aqueles que vão dizer que são 2 testemunhas inéditas que se levantarão nesta ocasião e profetizarão, no espírito de Moisés e no espírito de Elias. Outros vão dizer que são Elias e Enoque, também uma outra posição, e esta muito mais coerente, e nós nos identificamos com ela, que é a testemunha de que não serão indivíduos literais, como as escolas anteriores, mas aqui um simbolismo, das oliveiras e dos candeeiros, representando aqui a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento, ou seja, o Israel de Deus, o Israel antigo e os gentios crentes, Romanos 11, versículos 17 até 32. E a proclamação dessas 2 testemunhas é a proclamação da igreja militante, que, embora protegida por Deus, passará sim pela grande tribulação. Portanto, essas 2 testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, e representando aqui a derradeira evangelização. Apocalipse capítulo 11, verso 7, diz que quando eles tiverem terminado, ou seja, quando as testemunhas tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Esta é a primeira menção no livro do Apocalipse a respeito da besta, ou seja, e tem 3 bestas no livro do Apocalipse. Entretanto, as 3 bestas do Apocalipse, o dragão, o anticristo, Satanás, na essência são sinônimos. Neste caso,
a besta saiu do mesmo lugar que saíram os demônios lá da quinta e sexta trombetas. Portanto, essa besta aqui é de origem demoníaca mesmo. A visão caminha então para a sua conclusão com duas cenas antagônicas. A aparente vitória dessa besta e o escárnio dos inimigos contra a igreja por 3 dias e meio, mas depois do outro lado, o reavivamento, o triunfo da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. É exatamente isso que vai acontecer. No final, próximo ao fim da história, haverá uma terrível perseguição contra a igreja e até mesmo uma aparente derrota da igreja. É o que Jesus diz lá no seu sermão escatológico também, Mateus 24, 22. A igreja sofrerá, contudo ela continuará indestrutível. Toda essa perseguição e essa aparente derrota demorará apenas 3 dias e meio, um curto espaço de tempo. Também um número simbólico, significando aqui que a igreja que experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora experimentará o poder da sua ressurreição. E o versículo 12, encerrando então a visão, é poderoso, porque ele vai dizer lá claramente que a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja serão visíveis para todo mundo. Então não existe essa história de arrebatamento secreto da igreja. Não, o arrebatamento será visível, está aí no verso 12. Cristo desce, a igreja sobe na mesma nuvem de glória. É isso que ensina 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, 1 Coríntios 15, verso 52. Todos os santos e mártires ao longo de toda a história da igreja têm sido confortados com esta mensagem. A mensagem da ressurreição, a mensagem do arrebatamento, a mensagem da glória celestial. O texto termina dizendo que agora o juízo vai começar. Passou o segundo ai e eis que sem demora vem o terceiro, o juízo do Senhor. Que Deus te abençoe a sua casa. Na próxima devocional, na nossa próxima oração da noite, seguiremos com os nossos estudos em o nome de Jesus.